Oi, gente. Eu tenho aqui muitas notícias sobre o ato preconceituoso intolerável que Vinícius Júnior sofreu e tem testemunhas, não só o Kylian Mbappé, outros jogadores do Real Madrid vieram a público e disseram que ouviram as ofensas do jogador do Benfica, o Prestiani. Mas tem mais. Isso tem conexão com a expansão da extrema-direita. A extrema-direita tenta normalizar esse tipo de ofensa. É muito importante lembrar que na Europa é muito comum que em estádios tenham gestos preconceituosos desse tipo, não só falas, mas gestos, e isso está conectado, a disseminação disso, o aumento disso, está conectado com a expansão da extrema-direita. A extrema-direita fomenta xenofobia, fomenta esses preconceitos. Eles existem antes da extrema-direita, mas a presença da extrema-direita, a presença do neofascismo fomenta esse tipo de sentimento, né? E a gente sabe que na Argentina, lamentavelmente, a legislação não avançou em coibir isso. Na Argentina não é crime esse tipo de ofensa. Não é. Em alguns países europeus não é. Mas felizmente no Brasil é crime. Eu vou trazer todos os detalhes, mas eu também quero falar sobre o episódio envolvendo Carol Solberg. Porque Carol Solberg, ela foi suspensa por comemorar a prisão de Bolsonaro. E o detalhe é que ela está sendo punida por exercer o seu direito enquanto cidadã. Ela tem o direito de ter opinião. E tem gente da extrema-direita que usa da liberdade de expressão, e aí você vê a hipocrisia da direita, para querer dizer que tem o direito à liberdade de expressão, de expressar xenofobia, de expressar preconceito racial. E não. Você tem o direito de achar, na minha opinião, você está errado, mas você tem o direito de achar Bolsonaro um presidente melhor do que Lula. Para mim, essa opinião é uma opinião que não se sustenta em fatos, é uma opinião absurda, mas um bolsonarista tem o direito a ter essa opinião e expressar essa opinião. Mas a legislação brasileira é clara. Expressar xenofobia, expressar preconceito, não. Agora, a Carol Solberg não ofendeu ninguém e foi punida e vai ficar sem participar. Já o jogador do Benfica, ele está contando com a ajuda do Benfica. O Benfica diz que está contendo uma campanha de difamação contra Prestiani. Saiu em defesa de uma pessoa que colocou a camisa na frente da boca para não fazerem leitura labial, porque ele sabia que ele estava falando uma coisa errada, né? Enquanto ele ofendia o Vinícius. Só que ele gritou várias vezes com vários jogadores do Real Madrid perto dele. E aí os jogadores ouviram. E a solidariedade dos jogadores do Real Madrid, felizmente, não foi uma solidariedade de acobertar o preconceito. A solidariedade dos jogadores do Real Madrid está sendo, nesse momento, de denunciar o preconceituoso. Felizmente, se chegou ao ponto, não é, dessa solidariedade aparecer e do Kylian Mbappé, entre outros jogadores, se solidarizarem. Mas eu também quero falar sobre Mourinho. O Lilian Thuram, jogador histórico da seleção francesa, detonou o José Mourinho e disse que a atitude dele é ultrajante. E o Mourinho, o que ele fez foi minimizar a atitude do Prestiani, relativizar, dizer que tem duas versões e tal, ignorando todas as testemunhas, não só a fala do Vinícius Júnior, mas a fala de todos os jogadores do Real Madrid que estavam por ali por perto, né? Que são testemunhas desse ato. E ele dizer que, mas teve provocação. Muito engraçado o senhor José Mourinho dizer isso. Porque eu me lembro do senhor José Mourinho botar o dedinho assim, ó, e dizer para a torcida calar a boca. De todas as vezes que ele provocou, de uma forma muito mais ofensiva do que a provocação do Vini. O Vini dançou na bandeirinha. A dança dele na bandeirinha pode ser interpretada como uma provocação? Pode, mas não justifica racismo. E vale a pena lembrar, ele estava sendo provocado durante o jogo. Durante o jogo tinha gente fazendo gestos preconceituosos. E ele respondeu com a dancinha na bandeirinha.
Essa provocação do Vini era uma resposta à provocação que ele estava sofrendo. E nem cartão amarelo ele merece por causa disso. Porque ali é coisa do futebol. Provoca de um lado, ele provoca do outro. Ofensa preconceituosa não faz parte do futebol. Ofensa preconceituosa de racismo não faz parte. Tem que ser punida. Tem que ser punida. E o senhor José Mourinho deveria ter vergonha de vir relativizar. Ele, inclusive, que está se mostrando um treinador decadente. Né? Decadente, inclusive, do ponto de vista moral. Né? Porque não teve a honra de dizer isso. Aqui, né, o Real Madrid trouxe as provas, né? Tá levando todas as provas. Aqui, ó. Mbappé defendeu Vinícius Júnior, né? Dessa ofensa absurda. Parabéns ao Mbappé. O Real Madrid e Mbappé saem em defesa de Vinícius. Aqui mais sobre isso. E eu quero falar sobre o caso da Carol Solberg. O que é que foi que ela falou? O que é que foi que ela falou? Aqui, ó. Esse é um dia incrível para mim. Estou muito feliz. E também é um dia incrível para o mundo. Ontem no Brasil colocamos na prisão o pior presidente da história do Brasil. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que celebremos. Eu estou muito orgulhoso, ela provavelmente pensou orgulhosa, de ter essa bandeira agora. Jamais poderia acreditar que teríamos um presidente assim. Então é algo que temos que celebrar, disse a atleta na ocasião. Aí a FIB, né? FIVB, decidiu suspender ela, apoiando-se no artigo, o qual aponta conduta antidesportiva. Insulto, ela não insultou ninguém. Gesto, que gesto? Sinais ou linguagem ofensiva. Demonstração de natureza não desportiva e comportamento que traga descrédito ao esporte e à entidade. Não. Ela expressou apenas a visão dela depois de um presidente que foi acusado e condenado por tentativa de golpe de Estado. Ela comemorou esse fato. E ela tem o direito, como cidadã, de comemorar esse fato. De comemorar esse fato. Ela não fez nada demais em comemorar que um neofascista seja preso e punido pelos seus crimes. Assim como devem ser punidos... Quem tem que ser suspenso não é a Carol. Quem tem que ser suspenso é o Prestiani. Pelo ato de racismo. Pelo ato preconceituoso óbvio que ele cometeu, que tem testemunhas que mostram, que detalham, que ouviram, porque ele gritou. Se você vê nas câmeras, ele queria que o Vinícius ouvisse, então ele grita, ele fala muito alto. Só que tem um detalhe, tem os jogadores próximos do Real Madrid, eles ouviram. Ele falou, não foi uma vez, não foi duas vezes, não foram 3 vezes, não foram 4 vezes. Ele falou 5 vezes. Essa ofensa que, lamentavelmente, é comum em estádios argentinos também. E outra coisa, não podemos generalizar para todos os argentinos. Eu sei que isso também cai numa xenofobia. O que nós devemos dizer em relação à Argentina é que a Argentina tem uma legislação frouxa e que muitas vezes se relativiza isso no ambiente do jornalismo esportivo, no ambiente judicial, no ambiente político, e esse ambiente favorece que esse tipo de preconceito na Argentina seja naturalizado e seja comum, mas não pertence a todos os argentinos. Assim como não pertence a todos os europeus, assim como xenofobia não pertence a todos os brasileiros. Mas temos que lembrar que sim, xenofobia e preconceito racial pertencem a muitos brasileiros. E aqui, os nossos preconceituosos em relação ao racismo não falam tanto porque a legislação coíbe, porque a legislação pune eles. Mas xenofobia em vários espaços no Brasil ainda é muito comum. Nós não podemos olhar para a Europa ou para a Argentina e achar que nós somos tão melhores assim. Nós temos os nossos problemas. Assim como a Argentina tem os problemas deles na legislação, assim como na Europa também tem os problemas deles. Agora, esses problemas, eles são aumentados por qual ideologia? Qual é a ideologia que está estimulando xenofobia com o imigrante? Qual é a ideologia nos Estados Unidos que está levando o ICE
a pegar pessoas pela cor da pele. É a ideologia do trumpismo, que é uma forma do neofascismo. Qual é a ideologia aqui no Brasil que fomentou preconceito com nordestinos, que esculhamba com gente do Nordeste? É o neofascismo bolsonarista. Qual é a ideologia na Argentina que tenta normalizar, em que o presidente saiu em defesa de falas racistas, de musiquinha racista dos jogadores da Argentina? Foi o presidente neofascista do Milei. Qual é a ideologia que na Europa estimula xenofobia e racismo? É a ideologia neofascista. O neofascismo tem as suas mãos sujas desse preconceito, porque o neofascismo aumenta ele. O neofascismo não criou esses preconceitos, mas ele os fomenta. Ele os alimenta. E é por isso que a Carol Solberg, esse é um dos motivos que levou a Carol Solberg a comemorar a prisão do Bolsonaro. A Carol comemora a prisão do Bolsonaro porque ele fomenta misoginia, machismo, preconceitos, e também porque ele conspirou contra a democracia, porque ele botou o Brasil no mapa da fome, porque ele foi negacionista durante a pandemia. E por isso que nós, brasileiros democratas, que defendemos a ciência, comemoramos, sim. Como cidadãos, temos direito de comemorar, e não há nada de ofensivo nisso, comemorar que neofascistas sejam punidos pelos seus crimes. Comemoramos, sim. Dançamos, sim. Bailamos, sim, por causa disso. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Toda a minha solidariedade a Vinícius Júnior, toda a minha solidariedade a Carol Solberg, e toda a minha solidariedade àqueles que estão do lado da democracia e lutam contra o preconceito. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Se você gostou muito do que a gente falou aqui, provavelmente você vai gostar muito do vídeo sugerido aqui no final. Se inscreve e ligue o sininho de notificações, se você puder. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.